22 a 24 deste mês de julho será o melhor final de semana da sua vida. Diga adeus para depressão, angústias, ansiedades, enfermidades, tribulações, tristeza e tudo de ruim que você tem passado. Chegou a sua hora de viver a maior experiência com Deus de sua vida. Encontro com Deus. Inscrições e informações pelo fone WhatsApp 19 99386 8848 19 99386 8848 ou pelo WhatsApp da nossa rádio Pleno Louvor. De 22 a 24 deste mês de julho, na realização do Ministério Filhos do Rei e na direção dos pastores Giovanni e Adriana Nunes. Venha até o encontro com Deus e sua vida nunca mais será a mesma. Bora então de momento de reflexão, meu Brasil, momento de palavra profética de Deus para sua vida, sem delongas, momento de reflexão. Eita, apertei aqui errado, vai, solta, hoje tá, hein? Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados. Chegamos a mais um momento de reflexão, mais um momento de ilustração, uma parábola que sempre nos direciona a uma reflexão e nos orienta debaixo de palavras bíblicas para continuar nossa vida com Cristo. E hoje eu tenho uma ilustração intitulada como o pote rachado. Conta essa história de um carregador de água que levava sempre 2 potes grandes pendurados em cada ponta de uma vara sobre os seus ombros. Porém, um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito. E sempre chegava cheio de água no fim da longa jornada, porque era um pote perfeito. Sempre no caminho do poço até a casa do seu mestre, aquele carregador de água chegava com um pote rachado. Quando chegava lá, chegava pela metade. Mas o perfeito chegava cheio, chegava inteiro. Assim foi durante 2 anos. Diariamente, aquele carregador de água entregava 1,5 pote de água na casa do seu mestre. Aquele pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. Mas, porém, o pote rachado estava envergonhado de suas imperfeições e se sentia miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do trabalho que deveria fazer. Um dia, ele decidiu e falou para o homem à beira do poço: olha, eu estou envergonhado. Eu estou envergonhado e eu quero te pedir desculpa, o carregador de água. Por que, pote? Por que você está me pedindo desculpa? Por que você está envergonhado? Nesses 2 anos, eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga.
só por causa da minha rachadura que eu tenho aqui do lado. E essa rachadura faz com que a água vaze pelo caminho todas as vezes que a gente vai sair daqui do poço até a casa do seu Senhor. Encontra o outro aí, chega lá todo cheio. Eu sempre chego pela metade. Eu sempre chego pela metade porque metade da água vai ficando pelo caminho por causa dos meus defeitos. E você tem que fazer todo esse trabalho e às vezes não ganha nem o salário completo, mesmo fazendo todo o esforço. O homem ficou triste ao ouvir aquele pote falando daquela forma. Ficou triste pelo sentimento daquele velho pote. E disse para aquele pote amorosamente, falando para ele: olha, pote, quando a gente retornar para casa, lá na casa do meu Senhor, daqui para o poço, lá na casa do meu Senhor, quero que admire as flores ao longo do caminho. E de fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao longo de todo o caminho. E isso alegrou ele muito. Mas ao fim da estrada, o pote ainda se sentia mal porque tinha vazado de novo. Vazado a metade da água que estava nele de novo. E mais uma vez ele pediu desculpa ao homem pelas suas falhas. E disse o homem àquele pote: você percebeu? Você notou que pelo caminho só havia flores do seu lado? Eu, ao conhecer os seus defeitos, pote, eu transformei os seus defeitos em uma vantagem. Eu lancei semente de flores do teu lado do caminho. A cada dia, enquanto voltávamos do poço, você regava essas flores. Por 2 anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu Senhor. Se não fosse do jeito que és, o meu mestre não teria essa beleza em sua casa. Por causa da sua água vazando, todos os dias no caminho, nasceram flores maravilhosas. E desse mal, desse defeito que você tinha, dessa fraqueza, mas mesmo assim, se dedicando a fazer o seu serviço, eu usei e colhi belas flores. Cada um de nós temos os nossos próprios e únicos defeitos, pote. Todos nós somos potes rachados. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas se permitirmos, o Senhor vai usar a gente mesmo com os nossos defeitos, com as nossas fraquezas. Vai usar para embelezar a mesa. Vai usar para embelezar a mesa do Pai. Na grande economia de Deus, nada se perde. Na verdade, a gente nunca deveria ter medo dos nossos defeitos. E se reconhecermos, eles poderão ser transformados e proporcionar grandes belezas na obra de Deus. Às vezes, mesmo nos dias que estamos se sentindo fracos, o nosso Deus pode tirar grandes forças de dentro de nós. Deus é o único que sabe trabalhar com aquilo que ninguém dá valor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Muito bem, meus amados. Mais uma vez essa palavra maravilhosa, mais uma
ilustração maravilhosa. E a história de hoje do pote rachado. Quando eu meditei nessa história, eu falei, como é possível, né? Um pote falar com o homem, né? Mas a gente vai entender que é uma ilustração. É uma adaptação para a gente poder entender algumas coisas de Deus. E às vezes as pessoas acham que a rachadura na vida da gente é só os pecados. Não. A rachadura dessa história de hoje não é os pecados. Nós somos os potes que às vezes no caminhar do Evangelho, no caminhar na jornada com Deus, apresentamos algumas rachaduras que são as mágoas, as tristezas, as fraquezas que nós sentimos, as dores da vida, as enfermidades que às vezes nos aparecem, as circunstâncias difíceis, a falta talvez de verba. Essas são as rachaduras. Mas eu tenho uma palavra que eu gosto muito, que é o Salmo de número 126, versículo 6, diz assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, esse voltará consigo, trazendo a sua colheita de alegria. Essa palavra é mais ou menos o que esse pote, o que nós ouvimos na história desse pote, essa palavra dos Salmos. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, quer dizer, esse homem está andando, está semeando, está trabalhando e chorando, esse homem está com problema. Aquele pote rachado, ele tinha um problema. Mas mesmo assim, é porque ele olhou para o problema e achou que ele era infeliz, era incapaz de resolver. Mas Deus sabe fazer e às vezes pegar a gente do nosso problema com o nosso problema e usar. Quando a gente pega o texto bíblico e diz, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, está dizendo, aquele que não para, mesmo quando tem problema, aquele que não desiste, mesmo quando tem problema, aquele que, mesmo com problema, ele, mesmo chorando, ele continua na obra, ele continua servindo, ele continua honrando, ele continua adorando. É isso que esse salmo está dizendo, é isso que esse texto está dizendo. A rachadura aqui, o defeito do pote, não é o defeito de um pecado, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte. Mas o defeito dessa história que esse pote apresenta, esse pote era um pote prestável, não imprestável. Só que ele tinha os seus defeitos, ele tinha as suas fraquezas. Talvez por estar velho demais, tinha uma rachadura, tinha uma enfermidade, tinha um problema. Mas aquilo, mesmo com problema, é que o pote não percebia. Mas aquilo mesmo com problema, aquele que era dono dele, aquele que era senhor dele, usava ele mesmo com os problemas deles e usou, mesmo ele com o problema dele, para fazer uma grande plantação de flores selvagens. Assim é Deus conosco. Às vezes a gente tem problema e acha que pelo nosso problema nós devemos parar, nós devemos deixar de servir a Deus, deixar de sermos de Deus, deixarmos de continuar o projeto que Deus tem na sua vida, na nossa vida. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua fraqueza, a sua dificuldade. Eu só sei que mesmo quando você tem um problema e se você se entrega para o Senhor, Ele vai te usar, Ele vai pegar você e vai fazer coisas grandes através da sua vida e da minha vida. Quantas foram as vezes que eu vim para trás desse microfone, que eu vim para esse estúdio, triste, cabisbaixo, com enfermidade. Quantas foram as vezes que eu tive que estar aqui, pregando para você, ministrando em você, com problemas para resolver familiar, com problemas financeiros, com problemas inúmeros. E assim mesmo, com essas rachaduras, o Senhor me usou para falar com alguém, o Senhor me usou para abençoar alguém, porque Deus vela pela obra, Deus vela pelos filhos dele. E Deus olha para quem, mesmo que é um vaso, mesmo que está machucado, mesmo que está ferido, não nega a mão do seu Deus de ser usado por Deus. Então hoje eu digo para você, tem muita gente dizendo, pastor, eu preciso ser curado primeiro, pastor, eu preciso ter força primeiro para poder fazer, pastor. O reino de Deus não é tomado quando você tem força, o reino de Deus é tomado à força.
Sabe, você não tem que fazer, Você não tem que esperar ficar bom para fazer a vontade de Deus, as coisas de Deus. Você precisa fazer as coisas de Deus e a vontade de Deus, e aí você vai se tornar bem. Porque Deus nos cura no processo. Deus nos cura no caminho, Deus nos cura na jornada, na caminhada. O semeador do Salmo 126 está dizendo aqui a palavra que o semeador, ele semeia enquanto chora. Ele trabalha mesmo chorando. Mas só que tem um texto, o mesmo versículo diz: e depois ele volta consigo trazendo a colheita da alegria. Há uma recompensa. Há uma recompensa para aquele que não abandona, há uma recompensa para aquele que não abandona o propósito de Deus da vida. E hoje eu estou trazendo uma palavra para você. Eu não sei o quanto você tem sofrido, eu não sei o quanto você tem chorado, eu não sei qual é a rachadura que aparece em você, eu não sei qual é a dificuldade. Talvez a sua rachadura é dificuldade de pregar, dificuldade de cantar, dificuldade de fazer alguma coisa, mas mesmo assim você faz. Eu me lembro há muito tempo atrás, quando o Ministério Filhos do Rei começou, a gente não tinha nenhum músico, a gente não tinha um instrumento, mas mesmo assim a gente louvava a Deus. Não tinha músico, não tinha instrumento, não tinha baterista, não tinha guitarrista, não tinha violão, não tinha teclado, não tinha nada. E eu tenho dificuldade tremenda de cantar, não sou cantor, amigo. Sou pregador da palavra de Deus. Falei, mas não vamos ficar sem cantar não, vamos embora, vamos botar aqui um playback, bota o playback lá, quando tudo diz que não. Me lembro muitas vezes, quantas vezes cantei playback do Tracinarca, do Toque no Altar, que é o mesmo também. Quantas vezes, mesmo na dificuldade, mesmo sem ter o talento, mesmo sem ter o dom de cantar, eu deixava Deus me usar. Talvez a minha voz não era mais perfeita como a voz de um cantor que tem o dom de cantar. Talvez a minha voz não era a voz mais excelente que poderia ter naquela igreja, mas era o único vaso que estava disponível para carregar a glória de Deus. E eu me lembro mesmo sem saber cantar, quantas vezes que a gente abria a boca para louvar a Deus ali, e Deus manifestava uma glória maravilhosa. Mesmo com os meus defeitos, a minha falta de sabedoria de cantar, a falta de talento para cantar, que eu tento até hoje ter, mas não tenho. Eu sou só atrevido, minha parte é ser atrevido. Mas mesmo assim, mesmo com essa rachadura no meu ministério, pense, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de dificuldades. Mesmo com essas rachaduras, quando eu sou exigido, quando é preciso cantar, eu vou lá e canto. Hoje, graças a Deus, tem um ministério, tem meninas que cantam abençoadamente, tem menino que toca teclado, toca violão, toca bateria, graças a Deus tem um povo lá que toca, e mesmo assim eu vou lá cantar, porque no dia que não tinha ninguém cantar, quem cantava era eu. Era eu que tinha que cantar pro povo dar lugar. Hoje eu canto porque eu quero cantar. E continuo regando as flores mesmo com a minha dificuldade. O que eu estou dizendo para você? É que é para você parar de olhar para a sua dificuldade, vaso. O vaso olhou para a dificuldade dele, o vaso olhou para a rachadura dele e falou: eu não sou bom para Deus, eu não sou bom para você, eu não sou bom. Aí o dono do vaso falou assim: meu filho, vem cá que eu vou te mostrar. Olha pelo caminho aí. Olha as flores aí pelo caminho. Tá vendo? Só do seu lado, o lado bom do perfeito aqui, não tem uma flor. O perfeito só serviu para carregar a água. Você, além de chegar com a água pela metade, você me deu condição de ter flores para poder botar na mesa do rei. Você teve condição de dar flores para botar na mesa do meu Senhor. Você teve, mesmo sem saber, você teve uma dupla utilidade. Você chegou com a água pela metade, fez a função. E além de tudo, do seu defeito, eu encontrei qualidade. O que eu quero dizer para você hoje é que às vezes na nossa dificuldade, no nosso defeito, Deus encontra qualidade. Sabe quando ninguém dá valor, quando as pessoas dizem que você não pode, que você não é? Já me disseram que eu não podia ser pastor. Um dia falaram na minha cara, muitos anos atrás, quero vir falar hoje, muitos anos atrás, botaram o dedo na minha cara e falaram: olha, eu não era pastor ainda, eu era apenas um mero diácono, se eu não me engano, diácono cooperador, nem me lembro, muitos anos atrás. Uma pessoa revoltada comigo, porque eu estava ajudando
olhou para minha cara e disse: olha, cara, você não serve, você nunca vai ser pastor na sua vida. Você não tem capacidade, você não é isso, você não é aquilo. Eu falei: meu Deus, aquilo na hora me abateu tanto. Eu falei: puxa, na verdade eu nunca pedi para ser pastor, mas poxa, será que eu... E eu fiquei triste, me abati naquela hora. E os anos foram passando, e eu tive que assumir uma igreja que fechou, e eu fiquei lá, assumi com 4 ovelhas. 4 ovelhas só que ficou na igreja. Aquele pastor que disse que eu não podia ser pastor, não conseguiu, rachou a igreja não, né? Ele não aguentou a igreja, faliu com a igreja. O pessoal do ministério falou: ó, o pastor tá indo embora, vai fechar o salão. Tem alguém? Eu falei: tem uma família de 4 aqui. Você falou que o meu pastor na época falou assim: você quer fazer o quê? Eu falei: não, eu tomo conta desses 4 aqui. E fui fazer culto na garagem desses 4. Isso há 18 anos atrás, 19 anos atrás. Mas não era que eu queria ser pastor. É porque eu não poderia deixar aquelas ovelhas sozinhas. E aquele culto de 4 na garagem se tornou muitas almas. Aquele culto de 4 pessoas. E aquele cara que o cara disse que não seria pastor, que faliu e foi embora, eu fiquei. E lá eu me tornei pastor. Com aqueles 4, pastor de 4 ovelhas naquele começo. Com toda a dificuldade que eu tinha, a inexperiência que eu tinha, ainda que tinha feito cursos teológicos, mas a inexperiência que você só ganha na prática. E mesmo assim, com as minhas dificuldades, mesmo assim sem ter músico, mesmo assim sem tudo isso, eu continuei fazendo a obra. E Deus me usou. Por que eu estou contando minha história? Porque eu sirvo de exemplo. Por que eu sirvo de exemplo? Porque Deus fez comigo, e o Deus que fez comigo pode fazer com você. Eu sei que tem muitos pastores que estão me ouvindo aí hoje, começando o ministério, começando do começo. Hoje, claro, tem um ministério abençoado, tem um povo abençoado, tem obreiros para fazer tudo naquela igreja, graças a Deus. Hoje mais eu só prego lá na Filhos do Rei. Tem gente para resolver, graças ao Pai do Céu, tudo. Tem músico para tudo. Eu não me preocupo com o louvor que vai cantar na noite, com o som que vai ficar. Antigamente eu tinha que operar no som, ver a música que vai tocar, tinha que ver acender a luz, iluminação. Hoje não, hoje tem cara para iluminação, hoje tem a pessoa do data show, hoje tem a pessoa do som, hoje tem o pessoal do louvor, hoje tem o pessoal do portão da igreja, hoje tem o pessoal da porta da igreja, da recepção da igreja, tem o pessoal que serve a água. Hoje tem isso. São 18 anos. Eles brigam ainda para fazer isso, que é muita gente para fazer essas áreas. Mas eu reguei a flor que eu colho hoje. Na minha dificuldade eu reguei. Por que você está falando tudo isso, pastor? Eu quero falar para você. E espero que minha vida sirva de modelo, porque as nossas provas servem de modelo para alguém. Para falar para você que mesmo no meio da sua dificuldade, Deus vai te usar. Mesmo nas suas incapacidades, que talvez você ache que é incapaz, Deus vai te usar. Mesmo na sua fraqueza, Deus vai te usar. Não deixe com que o diabo te sete, te jogue para baixo e diga que você não é capaz, que você não pode, que você não vai ser. Enquanto o diabo está dizendo isso, Deus está usando a minha boca para dizer que você pode, que mesmo com as suas rachaduras, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas dores, mesmo com as suas lutas, mesmo com as suas fraquezas, não espere ficar forte para fazer, mas receba força fazendo. Não espere força, mas tenha força. Não espere vir um prazer, mas faça. E quando você fizer, você vai ter o prazer no meio daquilo. Mesmo que você mesmo ou as pessoas te coloquem defeito, te coloque dizendo para você que você é incapaz. Deus está aqui na humildade dessa palavra, na simplicidade desse pregador, que também tem a porção de rachadura, e mesmo com as minhas rachaduras eu deixo Deus me usar. Eu quero dizer para você, não impeça Deus te usar. Não impeça Deus de usar a sua boca, usar as suas mãos com um abraço, usar a sua vida como testemunho. Deixa Deus te usar. Porque Deus sabe usar vaso nas dificuldades. Deus sabe usar vaso nas necessidades. Deus sabe usar vaso
que às vezes está rachado com um problema no casamento. Deus sabe usar vaso que se prontifica. O que Deus precisa não é que você reclame da sua rachadura. O que Deus precisa é que você se apresente. Tá doendo, Senhor, mas vamos lá. Tá difícil, Senhor, mas vamos lá. Eu tô triste, Senhor, mas vamos lá. Me rejeitaram, Senhor, mas vamos lá. Fecharam uma porta, Senhor, mas vamos lá. Disseram que eu não posso, Senhor, mas vamos lá. Disseram que eu não tinha, Senhor, mas vamos lá. E vai regando o teu caminho, querido. Vai regando o teu caminho dia após dia. Que vai chegar uma hora que você vai ver as flores assim como eu estou contando da minha vida. Vai regando, vai ser difícil, não vai ser fácil não, querido. Vai ser difícil. Hoje, para ter uma igreja cheia, para onde eu possa pregar para uma porção de gente, eu tive que pregar para 2, para 3. Tanto que hoje a gente faz isso até hoje, graças a Deus, pelas células. Mas eu tive que pregar para 3, para 4, para 5. Tive que pregar para 10, tive que pregar para ninguém. Mas eu não deixei de pregar. Para ter você aqui me ouvindo, você acha que começou com você me ouvindo? Você nem me ouvia. Hoje a gente tem uma audiência legal, bacana. Mas tive que pregar no começo da rádio. Não tinha a audiência que eu tenho hoje. Mas o segredo foi insistir, persistir e deixar Deus usar. Então hoje eu quero deixar uma palavra para você para fechar tudo isso aqui. Independente de qual seja a sua rachadura, qual o seu problema, qual a sua dor, qual a sua dificuldade, qual a sua fraqueza, independente do que você está passando, permita ser usado por Deus. Seja você um instrumento de Deus. Não deixe que sua rachadura, que os seus problemas, que as circunstâncias te impeçam de ter Deus te usando, de você estar na mão de Deus, sendo usado por Deus. Mas aquele que semeia enquanto chora, vai voltar, como diz o texto, sem dúvida, trazendo os seus molhos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, vai ter o dia da alegria, meu irmão. Oh, minha amada. Talvez você está me ouvindo agora e está chorando. Talvez você amava fazer a obra, mas alguma coisa te parou na obra. Você amava pregar, amava cantar, amava louvar, amava fazer parte do grupo X, do grupo B, do grupo C, e alguma coisa te parou e hoje Deus está dizendo: eu gostava de ouvir a tua voz, eu gostava de ver você fazendo aquilo que você fazia para mim. Deus hoje está falando com algumas pessoas bem no íntimo, bem no particular. Deus está flechando o teu coração aqui agora com esta palavra, porque Deus te achou nessa palavra, Deus achou o teu coração nessa palavra, Deus achou você nessa palavra. Ele está dizendo: ei, para de colocar defeito em si, mas olhe o quanto você foi usada, mesmo com seus defeitos. Olha o quanto você foi usado. Olha para trás e veja que mesmo nas suas dificuldades eu te usei. Quantas vidas foram levantadas, quantas pessoas foram ajudadas, mesmo você tendo seus defeitos. Então hoje Deus diz: eu não quero você só de pé. Se você não pode estar de pé, vem de joelho. Se não pode de joelho, vem agachado. Se não pode agachado, vem deitado, mas vem para minha presença, porque você é joia rara, você é um vaso de valor nas minhas mãos. Assim manda dizer o Senhor para você que me ouve agora. Receba essa palavra na tua alma, receba essa palavra dentro de você. Você é alguém que Deus quer usar. Esse final de semana eu quero profetizar que nesse final de semana que está chegando, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Se coloca na posição, se coloca de prontidão, se coloca para que Deus possa te usar. Não diga mais que você não presta, não diga mais que você não dê valor, não diga mais que você não é importante. Talvez para o diabo você não preste mesmo, glória a Deus por isso. Talvez para o diabo você não tenha valor, glória a Deus por isso. Mas para Deus, o teu Pai está aqui dizendo: você é importante, você é especial, você tem valor. Eu sou Deus que te levanto, eu sou Deus que te tomo pelas mãos, eu sou Deus que te uso, eu sou Deus que faço de você, mesmo no meio dos teus defeitos, eu faço brotar em você qualidades. Eu sou contigo. Receba essa palavra hoje. Receba essa palavra hoje no seu coração, minha irmã.
Receba essa palavra na tua alma hoje. Espírito de Deus possa te encher. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua alma. Que um dia a gente possa conversar através de WhatsApp ou pessoalmente. E você lembrar dessa mensagem e me falar: pastor, dali por diante, mesmo rachado, mesmo doendo, mesmo quebrado, eu deixei Deus usar e foi uma glória maravilhosa. É o que eu declaro na sua vida, em nome de Jesus. Esse é um momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Se você gostou dessa ministração e quer receber ministrações como essa, é só você entrar no nosso grupo. Nós temos um grupo do WhatsApp, não é um grupo de bate-papo, é apenas um grupo de seguidores, um grupo de recebidos, onde diariamente eu posto gratuitamente as ministrações como essa que você acabou de ouvir agora. E se você quer fazer parte, é só você baixar o nosso aplicativo da rádio Pleno Louvor na Play Store. Você vai na Play Store, baixa o aplicativo Rádio Pleno Louvor. E quando você baixar o aplicativo, você vai no menu do aplicativo. E lá no menu tá grupo de ministrações. E você entra automaticamente pelo grupo e fica lá. Porque diariamente, de segunda a sexta, eu coloco as ministrações diárias para você. Mando para você os links de programa e de culto, para você receber todo o nosso conteúdo e ser abençoado. Tudo isso gratuitamente para te abençoar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus abençoe a sua alma. Esse é um momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Até a próxima. Graça e paz. Shalom.